Olá, pessoal! Vamos começar agora a nossa aula de número 2. Aqui eu já cheguei na altura da cava do braço, tá? Vejam só. Eu fiquei com 28 centímetros aqui desde o começo até essa parte aqui de cima, tá? Onde eu vou abrir as cavas. Quanto às florzinhas, ó, eu vou contar aqui junto com vocês. Ó, vou contar essa primeira carreira e vou contando as que estão retas com ela. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No meu caso, eu fiz essa quantidade, tá bom? Mas você vai fazer a quantidade que for necessária para o seu tamanho. De repente, você está fazendo para uma cliente, então você vai pegar essa medida, tá? Desde o comprimento total até a altura que você vai fazer a divisão das cavas, tá ok? Mas aí, chegando nessa altura, a gente vai fazer as marcações para a gente começar a trabalhar frente e costa separadamente. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no meu caso, eu tenho 10 florzinhas ao redor de toda a peça. Vocês aí vão ter um número par também, né? Porque a gente fez lá no começo, a gente já colocou um número para dar um número par de flores. Então, você vai dividir a mesma quantidade para frente e para as costas. No meu caso, como eu tenho 10 florzinhas ao redor da peça, eu vou ficar com 5 florzinhas para a parte da frente e 5 florzinhas para a parte de trás, tá? Então, agora eu vou pedir que você posicione a sua peça dessa forma, deixando uma florzinha aqui bem na lateral de um lado e do outro a mesma coisa. Daí, a gente vai marcar bem em cima dessa florzinha. Depois da carreirinha de flores, é importante você terminar numa carreira idêntica a essa que eu terminei, tá? Então, eu completei a florzinha, tá vendo? E fiz uma carreira de ponto alto. Então, você deve estar nessa carreira também. Daí, a gente tem o ponto que fica bem sobre esse pontinho que completa a flor, tá vendo? A gente tem um ponto baixo e sobre ele a gente tem um ponto alto. Então, esse ponto foi o que eu marquei. Então, você vai marcar aí também no seu, tá bom? Ó, bem em cima da florzinha. Essa partezinha que fica sobrando aqui, ó, na lateral, que a gente vai deixar de cada lado como a abertura da cava, tá bom? Então, de um lado você marca e na outra lateral também, da mesma forma. Ó, tá vendo? Ponto alto que está sobre o ponto baixo que está sobre a flor, ó. Então, de um lado a gente marca assim e do outro a gente também vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou mostrar aqui a lateral para vocês entenderem, ó. Aqui tá a florzinha de um lado. E lá do outro lado, ó, na outra florzinha, eu já marquei também, tá vendo, ó? Então, essa aqui vai ser a abertura que vai ficar embaixo do braço, tá bom? É uma abertura ótima, tá? Não precisa se preocupar se é tamanho P, M ou G. Essa abertura já vai servir para todos os tamanhos, tá? Ou seja, você não vai precisar abrir mais, é só seguir essa mesma sequência que eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui do outro lado, vocês vão também marcar, tá? Igual eu fiz aqui, ó. E fiz aqui do outro lado também, olha só. Então, como vocês podem perceber, esse pontinho que tá marcado é o ponto que a gente vai começar a trabalhar a parte da frente e a parte de trás. Então, para vocês entenderem melhor como que a gente vai trabalhar, vou mostrar aqui a parte de trás, que eu já fiz. E vai ser a mesma sistemática da parte da frente, com algumas pequenas diferenças, porque na parte da frente a gente vai ter um decote mais baixo, mais ou menos onde estão esses marcadores aqui. E na parte de trás a gente tem um decote mais alto, tá? Mas a forma de trabalhar vai ser a mesma, tá bom? Então, eu tô mostrando aqui pra vocês entenderem, ó, como que vai ficar aqui a cava do braço, tá? E aqui o decote. Ó. Aqui nas laterais, a gente vai trabalhar a florzinha pela metade em algumas carreiras, ó, tá vendo?
Então, essa vai ser a novidade dessa parte, que eu vou ensinar vocês a trabalharem a florzinha pela metade. A gente vai trabalhar tanto aqui quanto nessa parte aqui da alça, tá vendo, ó? Aqui na parte central vai ser sempre da forma que a gente já aprendeu a trabalhar. Então, vejam só. Entendam aqui a lógica do que a gente vai trabalhar. Aqui no nosso desenho, sempre a gente tem duas carreiras de ponto alto entre as flores, tá vendo, ó? Duas carreiras de ponto alto, a gente sempre tem. E aqui na lateral a gente também vai ter. Ó, uma a gente trabalhou ao redor de toda a peça, que foi essa carreira aqui. E a outra a gente vai trabalhar aqui pela metade, tá vendo, ó? A gente vai ficar da mesma forma com as duas carreirinhas entre uma flor e outra. Ó, tá vendo aqui, ó, duas carreirinhas de ponto alto. A gente tem as de ponto baixo, mas eu só tô contando as de ponto alto, tá? Ó, duas carreirinhas de ponto alto, flor. Duas carreiras de ponto alto e a flor, tá bom? Então, a gente vai começar nessa carreirinha. No caso, vai ser de ponto baixo, depois vamos fazer a de ponto alto. Para nós começarmos, nós vamos fazer um total de 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse sexto, a gente já vai começar a flor, tá bom? Então, o primeiro ponto, ele está sobre o pontinho que está marcado. E nesse caso aqui do começo, a gente vai trabalhar um pontinho a mais aqui para a lateral, tá? Eu falei para vocês que a gente iria começar a trabalhar no ponto marcado, mas por causa do nosso ponto múltiplo e tal, a gente vai precisar de um pontinho a mais aqui. Então, a gente vai começar um ponto antes. Ó, tá vendo? O ponto que eu pedi pra vocês marcarem é o ponto que está sobre a flor, que seria esse. Mas eu comecei no pontinho anterior, por questão do ponto múltiplo, da quantidade que a gente vai precisar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, dos dois lados, você vai começar da mesma forma, tá? Eu já fiz a minha parte de trás, mas da mesma forma que eu vou fazer aqui a parte da frente, vocês vão ver que eu vou estar sempre olhando para a parte de trás, por quê? Porque vai ser exatamente da mesma forma. O que vai mudar vai ser só a altura do decote, tá? Então, aqui eu tô com a minha marcação. E como eu falei para vocês, eu vou começar um pontinho antes. Só nessa parte, tá? Só nesse começo. Quando você for começar o outro lado, também começa um pontinho antes. Então, eu vou começar aqui um pontinho antes, colocando um ponto baixo. E vou fazer 6 pontos, tá? Contando com esse do começo. Fiz os 6 pontos. Percebam que o sexto ponto, ele está sobre esse pontinho, que é o pontinho em relevo, tá vendo, ó? É aqui mesmo que a gente tem que começar a nossa flor. Tá vendo? Então, aqui agora a gente faz 2 correntinhas. Vamos pegar aqui no ponto baixo e vamos puxar 5 vezes para trabalharmos o primeiro ponto puff da flor. Agora, laço o fio 3 vezes, pego aqui embaixo, ó, no pontinho em relevo e faço o meu ponto alto triplo em relevo, ó. Agora, nós vamos pular 3 pontos, então, vejam só, eu trabalhei nesse aqui, o próximo, esse aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, no quarto, aqui no ponto baixo, eu vou trabalhar a minha próxima flor. Próxima flor não, né, gente? Próxima pétala da flor. Puxei 5 vezes, laço o fio 3 vezes, aqui, ó, vai ficar 3 pontinhos pra gente pular, tá vendo, ó? 1, 2, 3. O quarto já é o ponto que está sobre o ponto em relevo. E a gente pega aqui o pontinho em relevo e trabalha o ponto alto triplo. Ficando aqui dessa forma, nós tiramos todas as laçadas juntas, fazemos uma correntinha, mais 2 de altura, e aqui no meio vamos puxar mais 5 vezes para formar a nossa última pétala dessa carreira. E
dessa flor, né, pessoal? Então, puxei 5 vezes, tiro tudo, deixando 2, ó. Aí, eu faço como se fosse um ponto baixo. Daí, aqui, ó, sobre o pontinho que está o ponto em relevo, ó, tá vendo? A gente vai colocar um ponto baixo. Aqui atrás, nós ficamos com 7 pontos, ó. Então, conta aí pra ver se tá certinho. Agora, a gente continua trabalhando em ponto baixo até chegar no outro ponto em relevo. Então, vejam só. Ó, eu parei aqui sobre esse ponto, tá vendo, ó? Está sobre o ponto em relevo, ó. Sobre o ponto em relevo, a gente tem um ponto alto e é sobre ele que a gente vai parar o ponto baixo, pra gente fazer a próxima flor. Então, tô só reforçando o que eu passei lá na primeira aula, tá? Pra não restar dúvida. Aqui, se eu contar os pontos baixos, ó, eu vou ficar com 9 pontos. 2, 4, 6, 8, 9, tá bom? Aí, é só repetir a florzinha até chegar aqui no final, tá? Vocês vão trabalhar, depois da última flor que vai ficar aqui, a gente vai trabalhar em pontos baixos até chegar nesse ponto marcado. Então, eu vou fazer aqui o meu, como é só repetição, a gente já sabe trabalhar o ponto. Chegando ali na marcação, eu volto com vocês. Então, eu trabalhei aqui toda a carreira. Aqui no final, ó, a gente vai passar um pontinho também. Lá no começo, a gente começou um ponto antes, aqui a gente termina um ponto depois da marcação. A gente vai precisar desse pontinho de borda, né, digamos assim, de cada um dos lados, tá? Por isso que a gente começa um ponto antes e passa um pontinho aqui, ó, depois da nossa marcação, tá bom? Daí, pessoal, lá no começo e aqui no final, a gente fica com 6 pontos, ó. 2, 4, 6 pontinhos. Lá no começo é antes da flor, aqui no final é depois da flor, tá? Só pra vocês verem aí certinho. Deixa eu mostrar aqui o restante da carreira, ó. E assim, se vocês, por exemplo, vocês estavam trabalhando aqui a peça, digamos que vocês terminaram a carreira aqui. E para começar a carreira seguinte, tem que começar nesse ponto. Então, vocês têm 2 possibilidades. Vocês podem cortar o fio e começar aqui da forma que eu comecei com ponto baixo, ou vocês podem caminhar com pontos baixíssimos até esse ponto aqui, que é o ponto que a gente vai começar. Eu acabei não dizendo isso lá atrás, mas é importante deixar registrado aqui na aula, só para ajudar mesmo, para quem não quiser cortar o fio, pode sim fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no ponto de início. Aí você faz uma correntinha, um ponto baixo e começa a trabalhar a carreira. Inclusive, foi isso que eu fiz aqui na parte de trás, ó, quando eu fui começar. Eu tava com o final da minha carreira aqui, ó. Daí, eu fiz pontos baixíssimos até chegar aqui no ponto de início, tá bom? Então, vamos lá continuar a nossa peça. Ó, aqui fica a abertura embaixo do braço. E a gente vai voltar trabalhando a nossa carreira de pontos altos e pontos altos duplos. Pontos altos duplos sempre aqui na parte de trás das flores, né? Como a gente já sabe. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o trabalho. E nós vamos colocar ponto sobre ponto. É importante que vocês prestem bastante atenção para que a gente não aumente pontos. Tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que ficou faltando um pontinho, não sei por quê, mas ficou faltando um pontinho em uma dessas partes aqui de trás da minha flor. Porque vocês sabem que é pra gente pular 7 pontos, né? Porém, o mais importante do que pular 7 pontos é você terminar a florzinha, colocar o ponto baixo sobre esse ponto do relevo aqui, ó, tá? E aqui, no caso dessa florzinha, eu fiquei com 6 pontinhos só aqui atrás. Então, nessa carreira que a gente tá voltando, eu vou ter que fazer um aumento aqui. Não sei por que ficou só com 6. Lá atrás, eu devo ter diminuído um ponto sem perceber.
mas a gente vai ter que corrigir isso, tá? Então, se aqui eu fiquei só com 6, ó, eu vou fazer um aumento aqui pra me ficar com 7, pra não ter problema lá na frente, tá bom? Então, assim, pode ser que aconteça com vocês também, de ficar só com 6. O importante é que vocês façam o ponto baixo seguinte sobre o ponto que está o relevo, para não dar errado o desenho, tá? Não importando se ficar 6 aqui ou 7. O certo é ficar 7, mas pode acontecer de ficar 6. Nesses casos, a gente vai ter que corrigir isso com um aumentinho aqui atrás. Nos demais, ó, deu certinho. Eu fiquei com 7, 7, 7, tá? Foi só nesse que eu fiquei com 6. Então, prestem atenção se isso acontecer com vocês, para vocês corrigirem isso. Aqui eu fiquei com 7, eu vou trabalhar os meus pontos altos duplos sobre esses 7 pontos, normalmente. Trabalhei os 7 pontos, ó. O próximo ponto já tá trabalhado aqui na frente. Agora, eu vou continuar trabalhando em pontos altos normais. O primeiro é esse aqui, ó, que tá a florzinha trabalhada. Então, aqui a gente fica com 9 pontos altos, ó. Agora, eu cheguei naquela parte em que eu tenho só 6 pontos aqui atrás, que é onde eu vou fazer o aumento. Olha só, trabalhei sobre os 6 pontos, e aqui no último ponto eu vou fazer mais um sobre ele. Relembrando, isso aqui não é normal, não é pra ser assim, tá? É só uma forma de corrigir, caso o seu também fique só com 6 aqui, em alguma das flores. Mas o normal é ficar com 7 já. Isso aqui foi um errinho que de repente aqui atrás eu pulei algum ponto, enfim, tá? Mas o normal é ficar com 7. Isso aqui é só caso fique com 6 em alguma das flores, você deve fazer essa correção fazendo um aumento. Não é em todas as vezes assim, não, tá? Aqui no próximo mesmo, eu já vou ter os 7 normalmente, então não vou fazer aumento. Aqui no outro também tem os 7, não vou fazer aumento, tá bom? Só para deixar bem claro isso. Então, eu vou continuar o restante da minha carreira. Chegando no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira, ficamos com 6 pontos. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho e a gente vai começar a próxima carreira. Vou fazer aqui 6 pontos baixos. Ó, o sexto ponto fica aqui em cima do ponto alto que está sobre a florzinha, tá vendo, ó? Só que esse ponto a gente não vai finalizar ele ainda, ó. Então, é só como se eu pegasse e puxasse, porque a gente vai trabalhar o ponto alto triplo fechando junto com o ponto baixo. Então, eu puxei aqui 3 vezes, né? Lacei o fio, vou vir aqui dentro e vou trabalhar. É da forma que a gente já tem trabalhado, tá? Então, aqui na sequência, a gente faz 3 pontos baixos. No quarto, a gente faz a florzinha. Depois, faz 3 pontos baixos de novo. Depois, trabalha aqui o pontinho em relevo novamente. Da forma que a gente já sabe. Agora, a gente trabalha aqui em pontos baixos e faz tudo novamente até chegar ao final da carreira. Chegando ao final da carreira, aqui no último ponto, a
A gente faz o último ponto baixo, 3 correntinhas e volta trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Chegando no final, aqui do outro lado novamente, aí eu volto com vocês. Então, vejam só, pessoal, terminei aqui a carreirinha, tá? De pontos altos, voltando. E agora, vou mostrar aqui pra vocês do outro lado, qual que é a sequência que a gente vai trabalhar. Então, nós trabalhamos aqui 2 carreiras, ó, que foi essa carreirinha aqui e essa daqui de cima, que tá escondidinha pela flor. Agora, a gente vai trabalhar essa florzinha aqui pela metade, tá? Então, prestem bastante atenção, porque é uma novidade que eu vou estar explicando pra vocês. Eu ainda não expliquei nessa aula como que faz essa florzinha pela metade, e a gente vai repetir ela ao longo da nossa peça, então é importante que você entenda bem como fazer ela, tá? Aqui ao longo, ó, da cava a gente vai repetir também, e aqui, ó, na parte da alça a gente também vai fazer a repetição, então prestem bastante atenção. Aqui, para começar a próxima carreira, eu faço uma correntinha, viro o trabalho, fazer um ponto baixo sobre esse primeiro ponto. E aqui a gente já vai trabalhar a florzinha. Então, eu laço o fio. No ponto à frente, ó, tá vendo esse ponto alto? Embaixo dele a gente tem um ponto baixo. Então, é aqui que a gente vai trabalhar a nossa flor, tá bom? Então, eu venho aqui na base do próximo ponto, ó, no ponto baixo, dessa forma. E vou puxar 5 vezes para trabalhar a minha primeira pétala. Olha só. Agora, eu laço o fio 3 vezes. Aqui, ó, eu vou pular 3 pontos. No quarto, ó, é onde a gente tem um pontinho em relevo, tá vendo? Eu vou pegar aqui nele e vou trabalhar o meu ponto alto triplo. Estando dessa forma, eu fecho tudo junto. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. E aqui nesse espacinho do centro, eu vou puxar 5 vezes. Tiro todas as laçadas, deixando apenas 2, ó. Daí, tiro as 2. Daí, eu vou vir aqui nesse ponto que está sobre o pontinho em relevo, ó. E vou começar a trabalhar em pontos baixos. Veja como fica, ó. Aqui atrás, a gente pula, ó, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Preste bastante atenção nessa parte, ó. Você tem que colocar o ponto baixo sobre o ponto alto que está sobre o ponto em relevo. Agora, a gente continua trabalhando em pontos baixos até chegar no próximo ponto alto que está sobre o ponto em relevo. Ó, é o próximo, tá vendo, ó? Então, aqui eu vou colocar o meu ponto baixo e nele eu já vou começar a trabalhar a minha próxima flor. Aqui eu fico com 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Então, agora, no restante da carreira, é só a gente trabalhar as florzinhas normalmente. Eu volto lá no final pra gente finalizar com a metade da flor também. Cheguei aqui ao final da carreira, tá? Ó, parei sobre o pontinho que está sobre o ponto em relevo, tá vendo? Aqui me sobraram 5 pontos. Então, aqui eu já vou fazer as 2 correntinhas. O primeiro ponto puff. Faço aqui o ponto em relevo. Daí, eu vou pular 3 pontos no quarto, ó, aqui embaixo, que é o penúltimo, tá vendo? Eu vou fazer o meu pontinho
puff também. Ficando dessa forma, eu tiro todos juntos. Fiz uma correntinha, vou vir aqui no último ponto, ó, na correntinha, e vou fazer um ponto baixo. Olha só. Então, essa forma aqui de começar e terminar é muito importante que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai fazer bastante isso aqui, tá? Agora aqui eu subo 3 correntinhas, viro o trabalho. Aqui atrás nós temos 4 pontos que a gente pulou, e neles a gente vai fazer ponto alto duplo. Olha só. É muito importante que vocês não pulem esse ponto aqui, que é o ponto que a gente fez a florzinha. A gente precisa trabalhar sobre ele e fazer os pontos altos normais. Daí é só seguir o restante da carreira trabalhando normalmente. Atrás das florzinhas, trabalhamos os 7 pontos altos duplos e nos pontos baixos, trabalhamos pontos altos normais. Cheguei aqui ao final da carreira, fiz os 4 pontos altos duplos e um ponto alto normal aqui, ó, no último pontinho, tá? Agora, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho, faz um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto à frente, a gente já vai fazer a outra pétala aqui da flor. Então, eu vou colocar a minha agulha, eu vou puxar o fio, laço, vou vir aqui no meio e vou fazer a minha pétala. Tiro, ó, deixando apenas 2, daí eu tiro as 2. Daí, aqui, ó, vão ficar 3 pontos atrás e a gente vai trabalhar 3 pontos baixos. Olha só. O próximo ponto é o ponto que está sobre o pontinho que a gente trabalhou a florzinha da carreira anterior, ó. Então, eu laço meu fio, passo aqui dentro a agulha e vou fazer o meu pontinho em relevo aqui dentro da flor. Separo assim, ó, pra facilitar. Fica aqui dessa forma. Agora, é só a gente continuar com pontinhos baixos até chegar no ponto que a gente vai fazer o próximo ponto em relevo. Ó, o próximo pontinho já é o que eu vou trabalhar em relevo, tá vendo, ó? Então, eu venho nele, puxo, laço o fio 3 vezes e aqui dentro vou trabalhar o meu pontinho em relevo. Trabalho 3 pontos baixos. No próximo, eu puxo e trabalho a flor. Três pontos baixos. Feitos os 3 pontinhos baixos, aqui no quarto a gente puxa e trabalha o pontinho alto triplo aqui no centro.
Daí é só seguir nessa sequência por toda a carreira. Lá no final eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, o próximo ponto é o pontinho que está sobre a florzinha, tá vendo, ó? Nele eu vou puxar o meu fio, laçar 3 vezes e aqui no centro eu vou fazer o meu ponto em relevo. Agora a gente vai fazer 3 pontos baixos. E para facilitar, como aqui já tá bem na bordinha, normalmente a gente faria aqui, puxaria aqui e iria fazer aqui a florzinha. Mas para facilitar, a gente não vai puxar, tá? A gente já vai vir direto, para que a gente tenha uma maior facilidade de puxar aqui para fazer a florzinha. Ó. Daí aqui a gente puxa 5 vezes. Aí eu tiro essas laçadinhas, aí que eu vou vir lá atrás, ó. No penúltimo ponto, insiro a agulha e vou puxar tudo junto, ó. Viu? De novo, ó. Vou desmanchar aqui a pétala para vocês verem bem direitinho, ó. Faltando 2 pontos, tá vendo? Então, eu laço, vou vir aqui bem nesse centro, ó. Dessa forma. Aí, eu puxo 5 vezes. Tiro as laçadas, ficando com 2. Aí, eu venho aqui atrás no penúltimo ponto e puxo tudo junto. Agora, eu faço um ponto baixo no último ponto, ficando assim. Agora, é só subir 3 correntinhas, virar o trabalho e fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, pessoal, terminei a carreira de pontos altos, tá? Vou virar aqui do outro lado, porque agora a gente vai dividir a nossa peça para deixar a abertura do decote na parte central e começar a trabalhar cada alça separadamente, tá bom? Então, aqui no meu caso, pessoal, eu vou dividir da seguinte forma. Eu tenho aqui minha florzinha, tá? Ó, tem a lateral. Na próxima florzinha, eu vou já fazer a marcação para ficar com essa largura aqui de alça, tá? Nós temos aqui o ponto que está exatamente sobre a flor, eu vou marcar o pontinho anterior. Do outro lado, vou fazer da mesma forma. Tá aqui a primeira florzinha, que é a metade, na próxima, eu tenho aqui o pontinho que está sobre ela, vou marcar no pontinho anterior. Então, aqui eu já dividi, ó. Mas se sua peça for um pouquinho maior, você pode deixar aqui essa parte da alça um pouquinho mais larga e essa parte central aqui também vai ficar um pouquinho maior. Então, você vai verificar aí na sua peça a melhor forma para você fazer essa divisão, tá? Você tem que alinhar com uma flor, não pode ser em qualquer ponto, tá? Tem que alinhar com uma flor dessa, da forma que eu fiz aqui. O pontinho que está sobre a flor, você marca o ponto anterior. Do outro lado, a mesma forma, tá bom? Daí, a gente vai começar a trabalhar cada ladinho separadamente, deixando aqui a abertura central pro decote. Então, pessoal, vocês devem verificar aí certinho na peça de vocês a melhor forma de fazer essa divisão, tá bom?
deixando uma parte maior aqui para o decote e uma parte menor para cada uma das alças, tá bom? Se a tua peça for maior, consequentemente, a alça também vai ficar um pouco mais larga e o decote também vai ficar um pouco maior, tá? Então, a tua divisão, muito provavelmente, não vai dar exatamente como deu a minha, tá bom? Então, vamos imaginar que sua peça é bem maior que a minha, tamanho M, tamanho G, e aí você tem mais florzinhas aqui nessa parte, então a tua divisão vai dar um pouquinho diferente. Então, eu vou dar aqui uma outra opção para quem tá com a peça maior. Um detalhe é que, assim, a gente tem que sempre alinhar com uma flor. Seja essa florzinha aqui, ó, eu vou alinhar com essa, eu posso alinhar com essa daqui de baixo também. No meu caso, não vai dar para alinhar com essa por causa da quantidade de pontos que eu tenho. Mas se você tiver com a peça maior, daria para alinhar com essa florzinha aqui de baixo, tá vendo, ó? A alça ficaria um pouquinho mais larga, mas dependendo do tamanho que você estiver trabalhando, pode ficar proporcional, né? Daí, ou você alinha com essa, ou você alinha com essa aqui de baixo, tá? Então, você vai ver em qual das duas você vai querer alinhar. Daí, eu vou explicar agora aqui as primeiras carreirinhas de como seria se você estivesse alinhando aqui, ó, com a florzinha de baixo para deixar a alça um pouquinho mais larga, tá? Se for esse o seu caso. Daí, depois, eu vou desmanchar e vou fazer da forma que eu expliquei para vocês no começo, tá? Alinhando com essa outra florzinha, deixando a alça um pouco mais fina, tá bom? Então, vou dar essas duas opções para vocês. Então, vamos lá. Primeira opção, deixando a alça um pouquinho mais larga, isso para quem tá fazendo o tamanho M, o tamanho G, talvez vai precisar dessa explicação, tá bom? Então, a gente vai alinhar com essa florzinha aqui de baixo, ó, eu tenho o ponto alto que está sobre a flor, ponto baixo, ponto alto, ó, ponto baixo, ponto alto. Então, esse ponto aqui é o que está alinhado com a flor. Eu vou trabalhar até o pontinho antes dele. Então, eu vou colocar minha marcação aqui, porque a gente precisa de um pontinho de borda, ó. Então, aqui, eu vou trabalhar normalmente, vou fazer uma correntinha, virar a peça. Vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, até chegar no pontinho que está sobre o ponto em relevo, ó. Cheguei aqui, daí eu vou trabalhar a minha florzinha normalmente, tá? Não vou mais mostrar essa parte, porque a gente já tá bem familiarizado com esse ponto, pra gente não perder muito tempo. Eu vou voltar aqui no final da carreira, tá bom? Cheguei aqui, ó, próximo ao final, minha marcação. Trabalhei até o ponto que está sobre o pontinho em relevo, ó. Esse é sempre o nosso ponto de partida para começar a flor. Acho que vocês já perceberam isso. Então, aqui a gente vai trabalhar a metade da flor, tá? Porque vejam só, a gente alinhou com a florzinha de baixo, certo? Só que a gente não vai ter pontos suficientes para fazer a flor inteira. Então, a gente vai fazer apenas a metade dela, tá? Vai ser dessa mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. Vai ser a mesma repetição, tá bom? Vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Fiz as duas correntinhas, vou fazer a primeira pétala. Faço ponto em relevo. Daí, aqui vou pular 3 pontos, no quarto eu vou fazer mais uma pétala. Tiro tudo junto, faço uma correntinha. E aqui no ponto marcado, eu faço um ponto baixo, ó.
Aí é só fazer 3 correntinhas, virar o trabalho. Aqui a gente vai ter 4 pontos altos duplos para fazer, tá? Depois a gente vai continuando a carreira em pontos altos, normais. Daí a gente trabalha até chegar ao final. Então, eu quero que vocês entendam esse começo aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? A alça ficou um pouquinho mais larga, ficou, mas se tua peça for grande, vai ficar proporcional à tua peça. Pro tamanho da minha peça, fica desproporcional, tá? Por isso eu vou fazer uma alça mais fina, mas para uma peça maior vai ficar ótima, tá bom? Então, eu fiz só esse comecinho para vocês entenderem como que é esse início aqui com essa metade da flor. Vocês perceberam que é a mesma forma de trabalhar que a gente fez aqui, ó, tá? Mesma coisa. Aí, para continuar, é só seguir a sequência. A gente vai começar aqui com pontos baixos, chegando aqui a gente faz o ponto baixo já trabalhando o ponto em relevo, trabalha os 3 pontos baixos, a pétala, faz a florzinha normal. Aqui no final, a gente vai trabalhar aqui o ponto baixo já com o ponto em relevo, 3 pontos baixos e no último, a gente vai puxar as pétalas no meio, depois a gente insere a agulha aqui nesse penúltimo ponto e puxa tudo fazendo ponto baixo. No final, a gente faz um ponto baixo na correntinha. Da mesma forma que eu ensinei aqui. Depois, é só voltar trabalhando a carreira toda de ponto alto, tá? Então, eu vou desmanchar essa parte agora, porque eu vou começar a minha pétala não, a minha alça, ó, um pouquinho mais fina, tá? Eu vou terminar a minha carreira bem aqui, ó, tá bom? Então, eu queria só que vocês entendessem esse começo. Então, vamos lá para a nossa segunda opção com a alça mais fina. Já coloquei o marcador aqui, ó, naquele lugar que eu mostrei primeiramente para vocês. Sobre a florzinha, a gente tem o ponto, eu marquei o ponto anterior, tá? Já fiz a primeira carreira. Agora, eu vou voltar trabalhando uma carreira toda em pontos altos e atrás da flor eu trabalho a carreira em pontos altos duplos. Ó, já finalizei a carreirinha de pontos altos, faço uma correntinha, vou trabalhar a minha carreira normalmente. Essa carreira é a carreira em que a gente completa a flor, então não é novidade pra gente, né? A gente já sabe trabalhar. Eu vou trabalhar ela normalmente, tá? E vou trabalhar a carreira seguinte, que é em pontos altos também. Eu vou focar com vocês nas carreiras em que a gente começa e termina com a metade da flor, tá? Essas carreiras aqui onde a gente faz apenas uma florzinha no centro, a flor completa, eu não vou focar muito porque a gente tá trabalhando a peça inteira nesse ponto, então a gente já sabe, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu vou fazer essa carreira, completando a flor, da forma que a gente já sabe. Vou fazer a carreira seguinte, voltando toda em pontos altos. Quando for para fazer a próxima, que vai ser de florzinha de novo, só que vai ser em cada lateral, aí eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei, ó, carreirinha de flores, a carreira de ponto alto. Agora, a gente vai começar a próxima carreira, que a gente vai ter florzinha no começo e no final, tá? Vai ser uma repetição, a gente já trabalhou dessa forma, mas eu vou reforçar aqui mais uma vez. Fiz um ponto baixo no primeiro ponto. Aí, vou laçar o fio e no próximo, ó, no ponto baixo do ponto seguinte, vou fazer minha primeira pétala. Laço o fio 3 vezes, vou pular 3 pontos e no quarto, ó, no ponto em relevo, eu trabalho meu ponto em relevo.
Tiro tudo junto, faço uma corrente, mais 2 de altura e puxo minha pétala aqui dentro. Venho aqui sobre esse ponto, ó, que está o ponto em relevo, e começo a trabalhar em pontos baixos. Aqui atrás, ficamos com 4 pontinhos. O próximo ponto já é o ponto que está sobre o ponto em relevo. Então, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e trabalho a primeira pétala. Trabalho o ponto em relevo aqui nesse que a gente tem embaixo. Vou pular 3 pontos, ó. 1, 2, 3. No quarto, que é o penúltimo, eu vou fazer a minha última pétala. Tiro tudo, faço uma correntinha, venho no último ponto e faço um ponto baixo. Ó. 3 correntinhas para subir. Aqui a gente fica com 4 pontos também, então a gente vai fazer um ponto alto duplo para cada pontinho desses 4. Agora, a gente trabalha aqui 9 pontos altos. Depois, trabalhamos novamente 4 pontos altos duplos e um ponto alto normal aqui para finalizar. Terminei a carreira de pontos altos. Fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto à frente, eu vou puxar o fio, vou laçar. Vir aqui no meio da flor e fazer minha última pétala. Agora, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos aqui atrás. O próximo, ó, está sobre o pontinho que a gente fez a pétala. Então, eu venho aqui, puxo, laço 3 vezes, volto aqui no centro e faço o ponto em relevo. Agora, eu vou trabalhar em pontos baixos até chegar aqui na florzinha novamente, até chegar nesse ponto aqui, ó. Sem contar o ponto que a gente fez em relevo, a gente fica com 7, tá? 7. O próximo a gente já vai trabalhar em relevo também, ó. Tá vendo? Então, eu venho aqui, puxo, laço 3 vezes, venho no centro, faço o ponto em relevo. Faço aqui 3 pontos baixos aqui atrás. E aqui a gente faz aquela adaptação. Para não ficar tão difícil de pegar a pétala aqui no centro, primeiro a gente vai puxar elas, ó. E aqui no buraquinho, tá vendo, ó? Toma cuidado para não pegar os pontos aqui de trás, é só no buraquinho. Aí você puxa, aí 5 vezes. Daí, eu venho aqui atrás, no penúltimo ponto, insiro a minha agulha.
Aí que eu vou puxar tudo, ó. Entendeu? Aí eu venho no próximo ponto, que é o último, e faço um ponto baixo. Olha que lindo que fica, metade de uma florzinha no começo e no final. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, terminei a carreira e veja só, aqui a gente já completou a repetição que a gente vai fazer daqui pra frente. Na primeira situação que eu mostrei pra vocês, que eu fiz a alça mais larga, eu só fiz as primeiras carreiras, certo? Você pode estar se perguntando, tá, mas e as próximas carreiras? Então, as próximas carreiras vão ser exatamente da forma que a gente vai trabalhar aqui. Percebe que essa repetição é a mesma que a gente tinha aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que eu não mostrei as próximas carreiras, porque elas serão iguais às que a gente vai trabalhar aqui, com a única diferença que vai ter uma quantidade maior de pontos, tá? Você vai fazer mais florzinhas, mas a forma de começar e a forma de terminar vai ser a mesma, tá bom? Então, agora eu vou repetir, ó, fazendo a florzinha central, e não vou ter flores nas laterais. Então, vai ser da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Depois, eu vou repetir as florzinhas nas laterais de novo. Então, a gente vai sempre repetindo essa sequência. Flor no centro, flor na lateral, flor no centro, flor na lateral, até atingirmos a altura do ombro, tá? Então, para não restar dúvidas, vamos começar. Juntas mais uma vez. Vou fazer igual eu fiz essa florzinha aqui, ó, tá? Vou trabalhar em pontos baixos até chegar aqui nesse ponto que está sobre o ponto em relevo. Cheguei aqui sobre ele. Agora, eu vou trabalhar normalmente a minha florzinha. Terminada a flor, é só completar com pontos baixos. Daí, a partir daqui, é só fazer a repetição, tá? Se você tiver mais pontos aqui, você continua a carreira normalmente. Então, a carreira seguinte, a gente vai repetir essa aqui, ó, que a gente fez os pontos altos, atrás da flor os pontos altos duplos. Depois, nós repetimos a florzinha, a carreira que a gente trabalhou. Essa carreirinha de ponto baixo aqui, ó, que a gente trabalhou essa pétala da flor e os pontos em relevo. Depois, a gente vai repetir as florzinhas nas laterais. Depois, a florzinha no centro. E assim, a gente vai repetindo até chegar na altura do ombro. Eu vou fazer aqui as minhas repetições e já volto com vocês com a quantidade de carreiras que vai ser necessário para o meu tamanho. Já fiz aqui a quantidade de carreiras para chegar na altura do meu ombro. O ideal é que você pare depois que você termine uma flor, tá? Eu completei a flor, fiz mais a carreira de ponto alto. Daí, agora eu vou fazer só uma carreirinha de ponto baixo e já vou cortar o fio, tá? Porque aqui eu já cheguei na quantidade que eu preciso. Terminei a carreirinha de ponto baixo, agora eu faço uma correntinha, puxo o fio. Vou cortar já deixando uma quantidade de fio para fazer a costura nos ombros. Cortei. Agora, a gente vai repetir da mesma forma ali do outro lado, tá? Então, eu vou começar junto com vocês. Então, se desse lado a gente começou de fora para dentro, do outro lado a gente vai começar de dentro para fora, tá bom? Serão os mesmíssimos pontos, tá bom? A mesma quantidade, a mesma repetição de carreiras. A gente vai começar aqui no pontinho que está antes do pontinho central da flor. Vamos fazer os 6 pontos baixos, trabalhar a florzinha, 6 pontos baixos para finalizar. Ó, tá aqui o meu pontinho marcado, que já é onde eu vou começar. É onde eu terminei a carreira do outro lado. E aqui é onde eu começo.
Ó, já tô aqui no local onde eu vou fazer a florzinha. É a mesma sequência do outro lado, tá, pessoal? Não tem diferença. Se você fez o outro lado aqui com mais pontos, aqui você também vai ter a mesma quantidade. E a forma de começar vai ser a mesma do outro lado. Olha só, terminei a carreira, vou seguir agora com a mesma sequência até chegar na mesma quantidade do outro lado, repetindo as carreiras. E assim, pessoal, eu ensinei pra vocês aquela forma alternativa, né, de começar desse lado e terminar aqui no centro, pra quem quer a alça um pouco mais larga, pra quem precisa da alça um pouco mais larga. E a florzinha que eu ensinei aqui foi no final da carreira. Mas desse outro lado, vocês vão fazer a florzinha no começo da carreira já. Que seria aqui, né? Então, como que faz a florzinha no começo da carreira? É só você olhar para a explicação que eu dei aqui. Ó, a gente já fez florzinha no começo da carreira, tá vendo? Então, vai ser exatamente da mesma forma. Você vai trabalhar aqui. Aí, você vai ficar com a florzinha aqui no começo de um lado, no caso, vai ser o final da carreira, né? E do outro lado, você vai ficar com a metade da florzinha também. Só pra deixar bem clara essa questão, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, quando eu estiver com a mesma altura aqui do outro lado, eu volto com vocês. Lembrando que é importante vocês vestirem a peça para definirem qual que é essa altura. Não adianta fazer a mesma quantidade que eu fiz. Pode ser que não dê certo pro seu tamanho, então é importante que você meça aí em você, tá bom? Só para vocês matarem um pouquinho da curiosidade, vou medir quanto que ficou a minha cava, tá? Ó, aqui tá com cerca de 15 centímetros, tá vendo, ó? Aqui tá os 5, tá mais ou menos 15 centímetros. E aqui no decote, está com cerca de 10 centímetros, tá bom? Mas isso aí é no meu caso, tá? O seu pode variar também, não tem problema. Prontinho, pessoal. Terminei aqui a outra alça. Olha só como fica o nosso decote. Depois, no acabamento, a gente vai dar uma arredondada maior. E agora, vocês vão fazer a parte de trás, tá? A parte de trás, ela é muito parecida com a parte da frente. Não vou dizer idêntica, porque tem pequenas modificações. Mas, na verdade, a única modificação é a altura que você vai abrir o decote, tá? Então, percebam que aqui na parte de trás, o nosso decote, ele é menor, tá? Justamente pra gente não ficar com o mesmo decote da parte da frente e a manga, os ombros ficarem caindo. A gente dá essa sustentação maior com o decote menos cavado atrás, tá? Mas antes de falar do decote, vamos falar aqui sobre o começo, né, da parte de trás. Eu tenho aqui as minhas marcações, vocês já fizeram aí as de vocês também. E da mesma forma que a gente começou a parte da frente, a gente vai começar aqui a parte de trás. Olha só, tá vendo aqui, ó? Da mesma forma que a gente fez lá no começo da parte da frente. Então, a gente vai trabalhar até a outra marcação, né? Um pontinho a mais aqui, além do ponto central da flor, já expliquei isso várias vezes. Aí, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta, até ficar faltando ali, ó, mais ou menos. Aqui eu fiz 3 carreiras de ponto alto, ó, até ficar faltando mais ou menos 3 carreirinhas de ponto alto para chegar na altura da frente, na mesma altura do ombro, tá? Aí a gente vai dividir a peça, deixando a mesma abertura, tá? Você não vai fazer o decote aqui com um tamanho diferente da parte da frente, tem que ser o tamanho igual. Então, a largura
da alça da frente tem que ser a largura da alça de trás. Inclusive, aí a mesma quantidade de pontos. No meu caso, ó, eu deixei aqui 2 florzinhas centrais, tá? E trabalhei aqui essas carreirinhas. São poucas carreiras, como vocês podem ver. E no meu caso, deu certo pra começar com uma florzinha, com a metade da flor e terminar com a metade da flor, tá? Pra essa altura que eu escolhi. Se você quiser um decote um pouquinho mais embaixo, digamos que a parte de trás você queira mais cavado. Então, o que você vai fazer? Você pode começar bem aqui, ó, tá? Você faz essa carreirinha aqui de pontos e nessa aqui de ponto baixo, pra começar a florzinha aqui no centro, você já trabalha em carreiras de ida e volta só nessa parte. Aí, essa carreirinha aqui, ó, ela não vai existir. Aqui na parte central, você já vai trabalhar a alça mais embaixo, tá? Então, com esse aprendizado que você já tem de trabalhar a metade da flor no começo, no final, ou trabalhar assim, ó, sem flor, né, no começo e no final, vocês vão conseguir colocar o decote na altura que vocês quiserem, tá? Porque para fazer ele mais baixo é só trabalhar aqui no meio. Quiser mais baixo, trabalha a metade da flor. Mais baixo, trabalha aqui no meio, né? A metade aqui. Então, vocês já aprenderam tudo que vocês precisam saber para adaptar, se for o caso, tá? Se você não se sentir segura para adaptar, faz dessa forma que eu fiz, tá? Com a mesma quantidade que vai dar super certo também. Mas se por acaso você quiser, ou até mesmo ali na parte da frente, quiser deixar um decote menor, né? O que você vai fazer? Você vai simplesmente trabalhar mais carreiras antes de abrir o decote, né? Bem tranquilo mesmo. Vou tirar aqui minha plantinha só para facilitar a visualização de vocês. Ó. Ah, Débora, eu quero um decote maior, acho que vai ficar muito decotado. O que eu faço? Trabalha mais carreiras de ida e volta, tá? Daí você vai abrir o decote um pouco mais em cima. Digamos que você quer abrir o decote aqui, ó. Trabalha mais essas carreirinhas, vou abrir o decote um pouco mais em cima. Aí, a tua carreirinha, ó, ela vai começar com flor, com a metade da flor e vai terminar com a metade da flor. Daí, você vai ter mais uma carreirinha aqui, ó, de um lado a outro, tá? Vai ser essa carreira. Então, é só medir em você, ver onde que você quer abrir o decote, tá? E fazer a abertura. Ou começando aqui com ponto alto, ou começando na parte da florzinha, tá? Ou começando com ponto alto, ou começando com a florzinha, tá bom? Você já tem aí todas as ferramentas necessárias. Agora, pessoal, eu vou fazer a costura dos ombros, tá? Vou passar minha peça pro avesso, vou pegar uma agulha e vou mostrar como que eu faço essa costura aqui pra vocês. Já estou com minha peça do lado do avesso, já peguei uma agulha. No primeiro e no último ponto, eu vou passar 2 vezes, tá? Só pra deixar bem firme. Não precisa apertar muito, nem deixar folgado. Eu só vou passando ponto a ponto, como a gente tem a mesma quantidade, vai dar certinho. Isso já com o fiozinho que eu deixei aqui. Se você não tiver deixado, tiver esquecido, é só pôr o mesmo fio na agulha e fazer a costura, não tem problema. Faz assim desse lado e do outro também. Prontinho, pessoal. Costura finalizada. Olha só. Tô super empolgada com essa peça. Super feliz de estar ensinando ela pra vocês. Esse ponto é muito lindo mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas vale a pena. Olha como ficou aqui a cava. Parte de trás com decote mais alto. Tenho certeza que todo mundo que vê você vestindo essa peça vai elogiar, porque realmente é muito lindo esse ponto.
E assim, gente, a gente vai finalizar essa aula. Na próxima aula, a gente vai fazer as mangas e os acabamentos finais da nossa peça. Um forte abraço e até lá!